Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Nos nossos encontros anteriores, nós conversamos sobre ansiedade, os sintomas, os tipos de manejo. Falamos também sobre depressão, que é a depressão, como ela se diferencia da tristeza normal, os fatores de risco, os tratamentos. E no último encontro, em específico, nós exploramos práticas de autocuidado, aquelas ações intencionais que fortalecem nossa saúde física, emocional, social e profissional. Agora, nós vamos falar de um tema que muitas vezes é o mais difícil de todos: quando e como buscar ajuda. O título desse nosso encontro é justamente esse: quando e como buscar ajuda. E o subtítulo, que está aí na tela, resume a mensagem central: coragem para cuidar. Por que coragem? Porque, apesar de todos os avanços na compreensão da saúde mental, ainda existe um enorme estigma em torno de buscar ajuda psicológica ou mesmo ajuda psiquiátrica. Muitas pessoas ainda acreditam que falar com um psicólogo é coisa de louco. Ou tem pessoas que ainda acreditam em algo do tipo: quem é forte resolve os problemas sozinho. Isso é um equívoco perigoso. Veja, buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de autoconhecimento e responsabilidade consigo mesmo. Assim como você vai ao médico quando está com alguma enfermidade, como infecção, todo mundo deve ir ao psicólogo ou ao psiquiatra quando está aí com sintomas de ansiedade, sintomas de depressão ou qualquer outro sofrimento mental que esteja prejudicando a vida do indivíduo. Nesse encontro, nós vamos aprender a reconhecer os sinais que o autocuidado, conhecer os sinais de que o autocuidado não é suficiente e que é hora de buscar ajuda profissional. Então, nós vamos entender a reconhecer que, às vezes, o autocuidado, puro e simplesmente, não será suficiente. E aí, quando o autocuidado não é suficiente, é dado o momento, chega o momento de buscar ajuda profissional. Vamos, inclusive, nesse encontro, conhecer os recursos de apoio disponíveis no Brasil, desde o SUS e o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, até mesmo o CVV, Centro de Valorização da Vida, além de uma rede de atendimento particular, de atendimento privado. Vamos entender o sigilo profissional e por que você pode confiar nesses profissionais. Vamos aprender como apoiar um colega que esteja em sofrimento sem, óbvio, né, invadir, sem julgar, sem se sobrecarregar. Vamos aprender as barreiras que impedem as pessoas de buscar ajuda. Seja o estigma, a vergonha, a falta de recursos, a falta de tempo, o medo. É importante enfrentar essas barreiras e encontrar soluções. Para você, profissional, esse conhecimento
é essencial. No ambiente de trabalho, você pode ser a pessoa que identifica que o colega está sofrendo e oferece aí o primeiro acolhimento. Você pode ser a pessoa que salva uma vida ao perguntar diretamente sobre ideação em findar com a própria vida, orientar a pessoa que às vezes passa por esse tipo de situação a buscar ajuda. Você pode ser o exemplo de que cuidar da saúde mental não é vergonha, é responsabilidade. Prepare-se para o encontro que, acima de tudo, é uma mensagem de esperança, porque o indivíduo não precisa sofrer sozinho, quando ele está aí com alguns desafios no que se refere à saúde mental. Existe ajuda e o primeiro passo e o mais importante é reconhecer sempre que em alguns momentos da vida se faz necessário cuidar da nossa saúde mental. Mas, antes de entrarmos nos detalhes, eu vou deixar claro o que você será capaz de fazer ao final desta aula. Porque saber quando e como buscar ajuda é uma habilidade que pode salvar vidas. Então, nosso primeiro objetivo com esse encontro é reconhecer sinais que indicam necessidade de ajuda profissional. Vamos aprender a diferenciar o sofrimento normal, que todos nós sabemos, o sofrimento normal faz parte da vida, daquele sofrimento que já está prejudicando o funcionamento e exige intervenção profissional. Sintomas persistentes por mais de 2 semanas, com intensidade elevada, trazendo inclusive prejuízo no trabalho, no rendimento, nos estudos, nos relacionamentos, são alertas. E aí se faz necessário, muitas vezes, a intervenção de profissionais. O segundo objetivo é conhecer os recursos de apoio disponíveis. Vamos mapear a rede de cuidado que temos aqui no Brasil, desde a atenção básica, na UBS, até os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, passando ainda pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV. Temos também uma rede de atendimento privado com psicólogos e psiquiatras, inclusive emergência. Saber onde ir em cada situação é fundamental. O terceiro objetivo é compreender o sigilo profissional. Muitas pessoas não buscam ajuda porque têm medo de que suas informações sejam expostas. Então, nós vamos entender que psicólogos e psiquiatras, eles são obrigados, por lei, a manter sigilo absoluto e que a quebra do sigilo só ocorre em situações muito específicas. Por exemplo, risco de morte ou obrigação legal. O sigilo é a base da confiança. O quarto objetivo aqui do nosso encontro é apoiar colegas de forma adequada. Se você percebe que um colega de trabalho, por exemplo, está sofrendo, o que se deve fazer? Como abordar sem invadir? Como ouvir sem julgar? Como ajudar a encontrar recursos sem se tornar o salvador? Nós vamos aprender os limites e as melhores práticas. E o quinto objetivo é superar barreiras para buscar ajuda. Estigma, vergonha, falta de dinheiro, falta
de tempo, medo do diagnóstico. Essas são barreiras reais. Então, nós vamos discutir soluções práticas para cada uma dessas barreiras. Esses 5 objetivos vão te dar um roteiro claro para agir, seja cuidando de si mesmo ou apoiando também alguém próximo a você. Mas vamos iniciar aqui respondendo a pergunta mais importante: quando buscar ajuda? Muitas pessoas adiam a busca por socorro até estarem em estado de crise. E isso acaba tornando o tratamento mais difícil e mais demorado. O ideal é buscar ajuda assim que os primeiros sinais persistentes aparecem. Vou compartilhar contigo os principais sinais de que é hora de procurar um profissional. O primeiro sinal que o indivíduo precisa se atentar, que pode ser um sinal que acende aquele sinal de alerta e aí é dado o momento de buscar um profissional. O primeiro sinal é persistência dos sintomas por mais de 2 semanas. Persistência dos sintomas por mais de 2 semanas. Se o indivíduo está se sentindo triste, ansioso, irritável, cansado, com dificuldade de dormir ou mesmo dificuldade de se concentrar, na maior parte dos dias, por 2 semanas ou mais, isso não é mais um mau momento, é um padrão. Um padrão que merece investigação. Então, quando há a persistência dos sintomas por mais de 2 semanas, já é um sinal de alerta. Um outro sinal de que é hora, muitas vezes, de procurar um profissional, um outro sinal é a intensidade elevada do sofrimento. Veja, se o indivíduo que não está bem, que está sofrendo de verdade, não é um incômodo leve, é algo que pesa, que dói, que tira a energia. Se a intensidade é elevada, a intensidade do sofrimento é muito forte, isso é um sinal importante que o indivíduo precisa se atentar. Então, a partir do momento que o indivíduo começa a observar uma forte intensidade, aliás, forte e elevada do sofrimento, isso é um sinal importante. Outro elemento a se atentar no que se refere aí que chegou a hora de buscar um profissional da área da saúde. Prejuízo no funcionamento. Veja, a ansiedade ou depressão, se tiver atrapalhando o trabalho do indivíduo, isto é, o indivíduo está faltando com frequência ao trabalho, chegando atrasado, cometido inúmeros erros, perdendo prazos, se a ansiedade, a depressão está afetando relacionamentos, a pessoa briga com todo mundo, se isola, evita contato, está atrapalhando os estudos, não consegue mais se concentrar, quando sofrimento começa a prejudicar áreas importantes da vida, é hora de agir. Por quê? Porque está havendo um prejuízo no funcionamento do fluir da vida. Então, quando esses sofrimentos começam a prejudicar as áreas importantes da vida do cidadão, é hora de buscar aí um profissional.
Outro sinal de alerta é pensamentos frequentes referente à morte. Esse é um sinal de urgência. Se o indivíduo está pensando que a vida não vale a pena, que os outros estariam melhor sem ele, ou se muitas vezes o indivíduo está até com planos concretos de se machucar, deve ser procurado ajuda profissional imediatamente. Não há de se esperar. Há de se ligar, por exemplo, para o CVV, telefone 188, ou o indivíduo vai até o pronto-socorro para externar aí esses pensamentos, né, intensos, porque esses pensamentos são sintomas de uma doença, e uma doença que pode ser tratada. Então, é um sinal de alerta. Um outro sinal também, que é hora de provavelmente buscar um profissional, é quando o indivíduo está um isolamento social, uso de substâncias muitas vezes prejudiciais, mudança de comportamento. Então, veja, se o indivíduo começa, né, está se afastando de amigos, de familiares, passando muito tempo sozinho, bebendo em demasia álcool, usando drogas ilícitas, ou às vezes também o indivíduo mudou completamente a rotina, isto é, parou de fazer coisas que antes a pessoa gostava. Tudo isso é um sinal de alerta. Lembre-se, é importante para o indivíduo não esperar a coisa explodir, não esperar a crise. Quanto mais cedo o indivíduo busca ajuda, mais leve é o tratamento e mais rápida a recuperação. Não se pode ter vergonha de pedir ajuda. Pelo contrário, é um ato de coragem e também um ato de inteligência emocional. Mas agora que entendemos e sabemos quando buscar ajuda, vamos responder a segunda pergunta: onde buscar ajuda? Onde buscar ajuda? Então, até esse momento, falamos sobre os sinais de quando o indivíduo precisa buscar ajuda. Agora, vamos responder a segunda pergunta, que é onde buscar? Onde buscar ajuda? Felizmente, o Brasil tem uma rede de apoio à saúde mental, tanto gratuita quanto particular. Vamos conhecer agora os principais recursos aonde o cidadão pode buscar ajuda. A começar pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde. Inclusive, muitas vezes, algumas pessoas criticam o SUS, e a gente sabe, há de se ter pontos de melhoria, mas o Brasil hoje é reconhecido mundialmente por ter um sistema único de saúde gratuito. Existem países que, infelizmente, o cidadão não tem um sistema gratuito de saúde e muitas vezes acaba tendo graves prejuízos à saúde por não ter um sistema gratuito de saúde. No Brasil, nós contamos com um sistema único de saúde, o SUS. E aí, dentro desse sistema único de saúde, existe as UBSs, que são as unidades básicas de saúde, que pode ser o primeiro ponto de contato. Então, se o indivíduo está aí com sintomas que ele já observou que ele precisa de uma ajuda profissional,
o cidadão pode agendar uma consulta com um clínico geral, que vai avaliar o indivíduo e encaminhá-lo para um psicólogo ou um psiquiatra da própria unidade básica de saúde, ou mesmo encaminhá-lo para um CAPS. CAPS, inclusive, são centros de atenção psicossocial. São serviços especializados em saúde mental e eles estão aí conectados, os CAPS estão conectados ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, que é gratuito. Inclusive, existem centros de apoio psicossocial, existem CAPS para adultos, para crianças, para adolescentes, para dependentes químicos. E o mais legal, o atendimento é gratuito, com equipe multiprofissional formada por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais. É um serviço muito importante. E para que o indivíduo possa acessar esses centros de apoio psicossocial, basta procurar o CAPS mais próximo, geralmente com um encaminhamento da UBS, da Unidade Básica de Saúde, ok? Ou mesmo o cidadão, o indivíduo, pode ir diretamente ao centro de atenção psicossocial. Mas na rede de saúde pública, o primeiro movimento é, como eu disse anteriormente, procurar uma unidade básica de saúde, relatar os fatos, os problemas sentidos, e a própria UBS já faz o encaminhamento para os centros de atenção psicossocial. Agora, além dessa rede de apoio gratuita, essa rede de apoio pública, existe ainda o atendimento particular ou por convênio. Psicólogos, existe uma rede de psicólogos que atende particular, que atende por convênio. Eles podem, inclusive, existem aí plataformas de indicação, de recomendação de psicólogos. Muitos, inclusive, costumam, alguns psicólogos, fazer aí um preço reduzido para quem tem renda baixa. Porém, existe aí um custo quando se vai procurar uma rede de apoio no convênio, que custa dinheiro, ou mesmo um psicólogo particular. Psiquiatras, médicos que podem prescrever medicamentos também podem ser encontrados no convênio, caso a pessoa tenha aí um convênio de saúde, ou mesmo serem contratados particularmente falando, onde o cidadão ele paga um valor diretamente à clínica, ao médico. Agora, existe ainda o atendimento voluntário. Existe um atendimento voluntário que é gratuito e anônimo, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que todo mundo já talvez foi impactado com alguma publicidade do CVV, aonde vem ali as siglas CVV e logo em seguida o telefone gratuito, o 188, 188. Eles funcionam inclusive 24 horas por dia, 7 dias por semana e é um atendimento gratuito. O CVV, ele oferece apoio emocional por telefone, por chat, por e-mail e detalhe, de forma anônima e sigilosa. Não é terapia. O CVV não é terapia, mas é um acolhimento fundamental para momentos de crise ou sofrimento intenso. Muitas vidas são salvas pelo CVV. Então, o CVV é um atendimento voluntário, gratuito e anônimo que oferece apoio emocional. Basta o indivíduo ligar, entrar ali na internet e conversar via chat, mandar
um e-mail, e tudo isso de forma anônima. E ainda existe também um outro recurso de apoio, mas esse recurso de apoio, vamos colocar que é um recurso de apoio emergencial, que é o SAMU. Se o indivíduo está com risco iminente de findar com a própria vida, se o indivíduo está com um comportamento violento, há de se ligar para o SAMU 192. O SAMU oferece serviços de emergência também para esses casos aí, essas crises mais intensas de saúde mental. Agora, importante, se o indivíduo tem convênio médico, é importante também verificar se o convênio, eu li de convênio agora há pouco, me recordei. Se o indivíduo tem convênio médico, é importante verificar se o plano tem cobertura para psicoterapia e psiquiatria. Caso o convênio não tenha, existe, como eu disse, os recursos e os serviços públicos que são eficazes. O importante é a ajuda está disponível. Então, veja, existe uma forte rede de apoio, recursos de apoio que o cidadão pode utilizar, seja pagando através de um convênio ou particular, seja utilizando aí o nosso sistema único de saúde, utilizando o CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial, ou até mesmo para um atendimento inicial, um apoio emocional, fazer valer aí o apoio do Centro de Valorização da Vida. O importante é saber que existem recursos e saber que existem caminhos. Agora, muitas pessoas não buscam ajuda por medo do que pode ser feito com as suas informações. Vamos entender quem pode ajudar e vamos falar também de uma coisa muito importante, que é o sigilo. Veja, existem profissionais envolvidos na saúde, e no caso aqui na saúde mental. A começar, então vamos falar aqui de quem, as pessoas que estão envoltos, os profissionais que estão envoltos nessa questão de apoio de saúde mental. Os psicólogos, por exemplo, é um profissional que tem uma formação de nível superior em psicologia. O psicólogo, esse profissional, ele tem um registro profissional, que é o CRP, Conselho Regional de Psicologia, e são profissionais habilitados em prestar atendimento de saúde mental. O psicólogo, ele faz a psicoterapia, que é um processo de autoconhecimento e mudança por meio de conversa. Existem diferentes abordagens de psicoterapia. Agora, um elemento importante, o psicólogo, ele não prescreve medicamentos, ele não passa nenhum remédio para o cidadão. Ele avalia, ele acolhe, ele ajuda a modificar padrões de pensamentos e comportamento. O atendimento do psicólogo pode ser individual, pode ser atendimento de casal, familiar ou em grupo. Então, veja, é um profissional capacitado, habilitado e até com registro profissional para prestar aí um serviço de saúde mental. Temos também um outro profissional que é o psiquiatra. O psiquiatra já é um profissional formado em medicina. Então, é um cidadão, é uma cidadã formada ou formado em medicina com especialização em psiquiatria. Esse profissional pode fazer psicoterapia também, mas sua principal função
principal função do psiquiatra é diagnosticar transtornos mentais e prescrever medicamentos. O psiquiatra trabalha frequentemente em conjunto, em parceria com um psicólogo. Então, um profissional que é psiquiatra cuida da medicação e um outro profissional que é o psicólogo cuida ali, está mais conectado com a psicoterapia. E existem ainda outros profissionais da área da saúde que também prestam apoio, como, por exemplo, médicos clínicos. Os clínicos gerais, eles também podem prescrever alguns medicamentos e encaminhar o indivíduo. Assistentes sociais e terapeutas ocupacionais pode atuar em equipes multidisciplinares, especialmente no CAPS. E um elemento importante, esses profissionais, eles têm um sigilo profissional, que é a base da confiança. Psicólogos e psiquiatras são obrigados por lei e por códigos de ética a manter sigilo absoluto sobre tudo o que é dito a esses profissionais em uma consulta. Suas informações, as informações dos indivíduos, não são compartilhadas com a empresa, com a família, com o governo. O sigilo do psicólogo, o sigilo do psiquiatra, só pode ser quebrado em situações muito específicas. Então, por exemplo, se o indivíduo está em risco de morte iminente, nesse caso, o profissional pode entrar em contato com os familiares ou serviços de emergência para proteger a vida do indivíduo. Um outro momento, um outro elemento de quebra de sigilo profissional é quando existe uma obrigação legal. Por exemplo, notificação de abuso de menores, violência contra idosos. Existem momentos que, até por questões legais, o psicólogo ele pode sim quebrar o sigilo. Além disso, além disso, esses profissionais sabem que o relacionamento com o paciente é baseado na confiança. Então, veja, é importante o indivíduo não ficar temeroso em passar informações, abrir o coração ali para o psicólogo, para a psicóloga, porque existe aí todo um conjunto de regras para que esse profissional mantenha em sigilo as informações do paciente. Esse ambiente, inclusive, esse ambiente protegido, é essencial para que o indivíduo possa falar abertamente, sem medo de julgamento ou de represária. Veja, a relação terapêutica é baseada em confiança. Se, se o indivíduo, o profissional, não passar isso para o paciente, inclusive o paciente, ele até deve buscar um outro profissional. Ó, fui para uma primeira consulta, não gostei muito da conexão, já que a base, inclusive, da relação positiva com o psicólogo é a confiança, o importante é o indivíduo encontrar alguém com quem, um profissional, né, com quem o indivíduo se sinta seguro para falar. Não deixe, as pessoas precisam saber disso. Não deixem o medo da exposição impedir de buscar ajuda, porque o sigilo é a regra. São profissionais capacitados, habilitados e formados para trabalhar a saúde mental do indivíduo. Agora, um outro elemento importante é, no ambiente de trabalho, às vezes podemos também nos deparar com um colega que está em sofrimento. E aí, nesses casos, o que podemos fazer
como apoiar o indivíduo sem invadir? Primeiro ponto importante. Normalmente, para que possamos abordar alguém e falar sobre possíveis problemas, há de se ter uma certa conexão. Eu, por exemplo, acredito que é muito complexo você não conhecer alguém e simplesmente chegar lá e começar a conversar coisas, que são muito particulares. Agora, na medida que estou trabalhando numa empresa, existe um coleguismo, existe uma certa conexão, se observarmos que um colega está ali com comportamentos, sinais que exigem um acolhimento nosso, primeiro elemento a se pensar é: se eu for abordar alguém, há de ser uma abordagem respeitosa. Então, escolher um momento privado, só você e o indivíduo, um momento que esteja ali num ambiente calmo, jamais abordar o cidadão para falar desse tipo de assunto na frente de outras pessoas. Ao abordar, ao conversar com alguém que esteja numa condição aí de sofrimento, usar frases sempre na primeira pessoa, sem acusação. Usa sempre o eu. Eu tenho notado que você parece cansado ultimamente. Eu estou preocupado. Você quer conversar? E jamais podemos, às vezes, ver que um colega não está muito legal, mas ao abordá-lo, não podemos fazer diagnóstico, porque não somos profissionais da área da saúde. É difícil chegar na pessoa, olha, você está com depressão. É complexo. É diferente de chegar na pessoa e falar, veja, eu tenho notado que você parece cansado ultimamente, estou preocupado. Você quer conversar? É algo mais sutil. E um ponto importante, quando conversar com alguém que esteja aí com sinais de forte sofrimento, é importante ouvir a pessoa. Ouça sem interromper, sem dar conselhos, conselhos não solicitados. Às vezes a pessoa só precisa desabafar. E o que podemos fazer nesses casos é oferecer apoio. Olha, se você quiser conversar mais sobre o assunto, eu estou aqui. Posso ajudar a encontrar um profissional. Você pode, inclusive, informar a pessoa sobre os recursos de apoio que falamos agora há pouco, CVV, CAPS, mas não, óbvio, chegar numa pessoa e falar, olha, você precisa ir no ligar, aliás, no CVV, você precisa ir no CAPS. Não. Se a pessoa vê em você ali um porto seguro e você se colocou disponível em auxiliá-la, aí sim há de se compartilhar aí os recursos disponíveis no que se refere à saúde mental. Agora, ponto, pontos importantes. O que a gente não deve fazer, o que a gente não deve fazer quando aborda uma pessoa em condições aí de uma saúde mental debilitada. Não minimize o problema da pessoa. Não minimize o problema da pessoa. Frases do tipo: ah, todo mundo tem dias ruins. Olha, você, para mudar sua vida, basta só pensar positivo. Isso invalida o sofrimento da pessoa que muitas vezes está há semanas, há meses, carregando aquele sofrimento. Outro ponto importante, não force a barra. Se a pessoa não quer conversar, não insista, deixa a porta aberta. Olha, quando você se sentir à vontade, estou aqui para a gente bater um papo. E outro elemento, não exponha a pessoa, não conte para outros colegas. Isso quebra a confiança. E um detalhe, não se sobrecarregue. Se você conhece alguém que esteja em condição de saúde mental debilitada, pensa o seguinte: espera lá, eu sou terapeuta? Não. Então,
apoiar um colega não significa assumir o sofrimento, porque precisamos cuidar de nós também. E detalhe, se num possível movimento de conversar com alguém que esteja com a saúde mental debilitada, você suspeita que aquela pessoa pode, inclusive, se machucar, é interessante, nesse tipo de situação, não deixar a pessoa sozinha, ah, perguntar se a pessoa está pensando em se machucar. Isso não vai plantar uma ideia na cabeça dela, pelo contrário, muitas vezes é o momento da pessoa externalizar aquilo. E é importante, nesses casos que existe uma forte suspeita e até movimentos aí que a pessoa vai se machucar, recomendar a busca imediata pelo CVV, pelo CAPS ou até mesmo ali pela unidade básica de saúde. Entenda que apoiar um colega é um ato de solidariedade, mas lembre-se, você não precisa resolver. Apesar da gente muitas vezes se compadecer do sofrimento dos outros, existem profissionais habilitados para tratar esses casos. É aquilo, apenas estar presente e ajudar a pessoa a se conectar com os recursos certos já é um enorme apoio. Agora, mesmo sabendo que existe ajuda disponível, muitas pessoas ainda encontram barreiras para buscar tratamento. Vamos dar uma olhadinha agora, tá até aqui na tela no slide. Vamos identificar as principais barreiras e encontrar soluções. Primeira barreira. Primeira barreira que impede muitas vezes da pessoa buscar solução, que é a barreira do estigma. Aí a pessoa pensar, puxa vida, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou louco. Vamos lá? Vamos derrubar essa barreira do estigma. Saúde mental é fundamental. É aquela história. Assim como o cidadão vai no cardiologista, ele não tem vergonha de ir ao cardiologista, por exemplo, não há de se ter vergonha em ir ao psicólogo. Além disso, falei agora há pouco, o sigilo profissional garante que ninguém precisa saber dos seus problemas, a não ser aquele profissional. Então, mudar essa percepção começa com cada um de nós. Psicólogo é um profissional de saúde mental. Outra barreira é a vergonha. Ah, eu vou buscar uma ajuda significa que eu sou fraco. Não. Buscar ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. Então, a pessoa pode buscar ajuda de forma discreta no primeiro momento. Quando se sentir mais confortável, aí pode compartilhar que está fazendo terapia, que está indo ao psicólogo. Mas buscar ajuda é um ato de coragem. Uma outra barreira que as pessoas também muitas vezes falam é sobre a falta de recursos financeiros. Ah, eu não tenho dinheiro para psicólogo particular. Vimos agora há pouco. Existe aí uma rede de apoio gratuita que oferece atendimento gratuito, desde o CVV, que é um apoio e um suporte inicial, até mesmo o CAPS. Então, existem alternativas. A falta de recurso financeiro não é uma barreira. Outra barreira que as pessoas criam é quando elas falam: ah, não tenho tempo, ah, não tenho hora para ir ao psicólogo. Hoje existem atendimentos, inclusive online, com horários flexíveis. E, detalhe, o CAPS, as UBSs também funcionam em horários comerciais que no momento que você vai buscar um serviço de saúde, te dá aí a possibilidade de também não ter descontado o seu dia de trabalho.
Uma outra barreira, medo do diagnóstico. Medo do diagnóstico. Ah, e se eu for lá no psicólogo, no psiquiatra, e ele falar que eu tenho determinado problema? Ué, todo mundo que vai ao médico pode ter determinado problema de saúde, normal. Um diagnóstico não é um rótulo. O diagnóstico é uma ferramenta para direcionar o tratamento. Saber, o indivíduo entender que tem às vezes um transtorno de ansiedade ou depressão, não vai definir quem a pessoa é, apenas vai apontar o caminho para a melhora. É como saber, por exemplo, que você tem hipertensão, você vai tratar a hipertensão e vai seguir a vida. A maior barreira, a maior barreira está dentro da gente quando a gente começa a criar desculpa. E aí, uma das maiores dificuldades é dar o primeiro passo. Mas depois que o cidadão dá o primeiro passo, o caminho se torna mais claro. Então, o indivíduo não pode deixar o medo, a vergonha roubarem dele a qualidade de vida. E aí, chegando à reta final do nosso encontro, nós observamos, nós aprendemos aqui nesse encontro a reconhecer os sinais de que é hora do indivíduo buscar ajuda. Observamos que existem hoje recursos de apoio disponíveis para o cidadão, desde a rede de apoio gratuita até mesmo a rede particular. Entendemos que o sigilo profissional é importante e ele existe aí uma obrigatoriedade dos profissionais da área da saúde em manterem sigilo. Aprendemos como apoiar um colega em sofrimento, abordar de uma forma respeitosa e, por fim, nós enfrentamos as barreiras que impedem a busca por ajuda. Agora, eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Se você ou alguém próximo, né, se você ou alguém próximo estiver em sofrimento, que atitude você vai tomar? Vou repetir. Se você ou alguém próximo estiver em sofrimento, que atitude você vai tomar? Pense em algo concreto. Pode ser salvar aí na agenda do celular o número do CVV 188, que você pode compartilhar depois com alguém. Pode ser marcar uma consulta no psicólogo, pode ser conversar com um colega que você percebe que está muito isolado, pode ser compartilhar o que você aprendeu com seus colegas, com a sua equipe. Veja, a saúde mental não é um tabu, é uma prioridade. E pedir ajuda é um ato corajoso que alguém pode e deve fazer. Agora, é aquilo. Ansiedade, depressão, tem tratamento, há ajuda. E o cidadão não precisa sofrer sozinho. Cuide-se, cuide-se, cuidar de você mesmo, óbvio, né? Cuide de quem você ama, mas lembre-se, o primeiro cuidado tem que ser com você mesmo para que você possa depois cuidar das pessoas que são importantes na sua vida. Chegando aqui ao final, não se esqueça de fazer o download dos materiais disponíveis para você. Não se esqueça de fazer as atividades e a gente se vê numa próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!